Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, o segundo bloco do programa dessa semana. Estamos estudando as 7 últimas pragas do Apocalipse e um tema bastante importante, profundo, e vamos entender melhor a partir deste bloco. Mas a gente quer oferecer para você a oportunidade de estudar a Palavra de Deus com a gente. Estamos oferecendo a série Princípios, que é uma série de estudos bíblicos sistematizados. Você vai se alegrar muito em poder conhecer aqui o conteúdo desse material. Por exemplo, um dos conteúdos importantes que nós temos aqui é o conteúdo que fala sobre o tempo do fim, os sinais da volta de Jesus. Você vai se encantar realmente com o conteúdo que esse estudo bíblico em formato de revista tem. A gente quer mandar para você de graça, é um presente do programa. Quando você entrar em contato com a nossa central telefônica, pode dizer, olha, o programa Lições da Bíblia diz que é um presente, eu quero receber, e você vai deixar o seu nome, o seu endereço, nós vamos mandar para você com muito carinho, tá certo? Se você preferir pela internet, é só entrar no nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, você vai receber aqui em sua casa esse material, tá certo? Estudar a Palavra de Deus eleva a nossa vida espiritual, nos dá sentido, e é isso que a gente deseja para todos vocês aqui que assistem o programa. Agora, pastor Leonardo, o Apocalipse, apesar de estar numa linguagem simbólica, falar muito sobre sistemas que combatem o verdadeiro sistema de Deus, como estratégia do inimigo, a gente não precisa ter medo, não é? Quando a gente estuda aqui esse tema, antes de entrar aqui detalhadamente quais são as pragas, não há necessidade de a gente ficar desesperado, ter medo quando a gente estuda todos esses sistemas. A mensagem do Apocalipse é justamente o contrário. Cristo está presente em nossa vida hoje e vai voltar para nos levar para morarmos com Ele. E quem está com Ele não precisa ter medo, porque Ele já é vitorioso e nós somos e seremos com Ele. Essa é a mensagem. Mas diante dessas pragas aí... E nas pragas a mesma coisa. A gente não vai sofrer, é uma fúria divina. Nas pragas a mesma coisa, pastor. É muito importante notar que quando se fala de praga, se fala também de taça, certo? Você tem vários lugares aí, no capítulo 16, o verso 1 também. É a taça, cólera de Deus. E veja, um colega meu, pastor Genilton, me trouxe a visão, né, que Jesus Cristo no Getsemane, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então, Cristo Jesus tomou o cálice da ira de Deus. E todo aquele que está com Cristo não precisa participar de nada disso aqui. Porque Jesus Cristo já tomou, já recebeu no seu todo corpo, castigo, na sua vida, né? Todo o castigo, e esse castigo que nos traz a paz. Só que a ira de Deus não é essa ira furiosa de um tirano. Não é nada mais do que a sua manifestação, a manifestação da sua santidade. Santidade não convive com pecado. Quanto mais Deus se aproxima da terra, mais próximo a santidade se aproxima desse mundo caótico e pecaminoso. E isso causa naturalmente uma convulsão. Perfeito. Mas ele já tomou o cálice do mal no seu corpo. Ninguém mais precisa tomar. Agora, quem não aceitou, vai infelizmente receber essa presença de Cristo na sua vida. É isso que nos dá a tranquilidade, saber que o povo de Deus ele estará protegido nesse período das pragas, pastor? Se a gente pensa no pano de fundo das pragas, quando a gente pensa no Egito, as pragas não eram para o povo de Deus. As pragas eram para os inimigos de Deus. E as pragas, elas eram uma preparação para o grande êxodo. As pessoas iam sair do Egito, que do ponto de vista teológico é um símbolo do reino do pecado, do mal, daqueles que se opõem a Deus, e ser libertos. E, nesse sentido, Moisés funciona como uma figura de Jesus. Então, agora, a mesma coisa está acontecendo aqui. As pragas, para o povo de Deus, não são assunto de temor, são assunto de alegria. Porque, como Jesus mesmo disse, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levante a cabeça,
porque a salvação está próxima. Então, para a segurança do povo de Deus nas pragas, é porque eles estão com Cristo. As pragas vêm para dar a vitória final. Então, ao invés da gente olhar só o lado, ou se concentrar apenas no lado negativo e punitivo que as pragas têm, o aspecto da segurança em Cristo, porque Ele já tomou o cálice por nós, e de que as pragas são uma preparação para a grande libertação, deve dar alegria e esperança para o povo de Deus quando eles virem que essas coisas vão acontecendo. As pragas também têm não apenas reportam o Êxodo, mas reportam também a Babilônia. Tem o secamento do rio Eufrates. E também, na Babilônia, é a libertação do povo de Deus. Quando o Beltesazar usa os vasos do templo numa festa, é nesse momento que vem Ciro para libertar o povo, para libertar essa tirania, não é? E que, a partir daí, então, o povo de Israel, que estava cativo em Babilônia, pode retornar. Exatamente. Então, praga não é coisa ruim, é ruim, é estar longe de Deus. Exatamente. Isso é que é ruim. E a outra coisa é, toda vez que você tem uma praga aqui e fala do arrependimento, isso aqui também é tirado de Levítico capítulo 26, onde você tem bênção e o que se chama de maldição, que eu chamo de disciplina. Cada disciplina de Deus em Levítico é para que eu volte e para que eu possa voltar a Deus. Então, ela não tem um aspecto ruim, de coisa ruim. Ela tem um aspecto de me fazer voltar para Deus. Em Apocalipse, não tem mais essa volta, mas está dentro do mesmo pensamento. Por favor, veja isso aqui o que vai acontecer. Não é porque Deus é mau, é porque Ele é santo. Exatamente. Escolha ficar com Cristo. Cristo já tomou o cálice. Não precisa mais. Exato. Fica juntinho de Deus. Vem isso aqui, mas é para libertação. A vitória está aí. É só dobrar a esquina que você vai estar na Nova Jerusalém. É isso aí. No momento que as pragas estiverem caindo, a esquina está chegando. Dentro desse contexto que vocês passaram, de confiança em Deus, que é um conceito correto, né, perfeito, como é que a gente pode entender as pragas, pastor Clacir? Elas são flagelos universais? São 7 flagelos que vão atingir o mundo inteiro? Para mim, há 2 linhas de evidência que ajudam a gente a entender essa questão e a realidade das pragas. A primeira é que, no Apocalipse, todas as séries de 7, as principais séries de 7, elas sempre estão agrupadas em conjuntos de 4 e 3. Só para dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, dos selos, que a gente viu algumas semanas atrás, então os 4 primeiros selos, os símbolos são os cavaleiros. E os últimos 3 são outros símbolos. Nas pragas, os 4 primeiros flagelos caem principalmente sobre a natureza. E os últimos 3 têm aspectos humanos envolvidos. Fala de pessoas, tem esse aspecto assim. Então, quando a gente entende as pragas dessa maneira, essas 4 primeiras pragas remetem àquilo que a gente vê em Apocalipse 7, quando os 4 anjos estão segurando os ventos dos 4 cantos da terra. Então, essa ideia do 4, especialmente em Apocalipse 7, tem a ideia da universalidade, mas é porque eles estão todos juntos. Mas parece que quando eles são depois descritos nas trombetas, como nós estudamos, eles afetam partes da terra. Então, as pragas caem em coisas diferentes na terra. Caem na terra, caem nas fontes das águas, caem no mar e depois caem no sol. Então, é muito provável que elas não caiam de maneira total em todos os lugares, porque se isso acontecer, destruiria a humanidade sem nem ia acontecer nada, só vindo, especialmente, por exemplo, quando a gente olha para a terceira praga, que as fontes das águas parecem ser a fonte de água doce, que é aquela que a gente toma todos os dias. Se não houver mais água doce por algum período, as pessoas inevitavelmente vão morrer. Claro. E não é isso que acontece, as pragas têm uma certa progressão. Mas o que parece é que elas acontecem num espaço de tempo muito curto. As próprias descrições das pragas são muito curtas, a não ser a partir da 6ª praga, que a descrição é um pouco maior. Então, parece que as coisas são meio frenéticas, acontecendo uma por cima, em sequência da outra. Né? É muito importante, a palavra que ele disse é muito provável, porque estamos falando de futuro.
E no futuro tudo pode acontecer, né? Nós não conhecemos o futuro, Deus sabe. Profecia não foi dada para prever o futuro. Profecia foi dada para dizer que Deus controla a história e que a vitória é garantida. Então, quando falamos de futuro, a gente sempre tem que ter cuidado. Por exemplo, lembrando que o elemento profeta também era ser humano, estava recebendo em visão, colocou em linguagem dele, né? É importante frisar isso, né? Sim, e é importante ver aqui que ele disse, é um período curto. Vai ser universal? Pode ser que sim. O autor acha que não, pode ser que não, eu não sei. Mas você casa muito bem o que está descrito aqui em Apocalipse 16 com o que você vê da descrição sobre a volta de Cristo e o cataclisma que vai haver em 2 Pedro. A destruição por fogo, aquela coisa toda. Se isso aqui for dada enquanto Jesus está voltando, quanto tempo ele vai demorar para sair do seu trono de glória e para vir nos buscar? Eu não sei. Eu sei que vai acontecer. Agora, se vai ser num dia, se vai ser em algumas horas, se vai ser num período de anos, a gente precisa estudar cada vez mais e esperar que o futuro aconteça. Por isso que é provável. É provável. Você tem que ficar de olho na palavra e no que vai acontecendo. Claro. E esse é provável não é lançar dúvidas sobre o texto bíblico. Não. Mas entender que o futuro pertence a Deus, né? Para a gente fazer aqui rapidamente a primeira praga, então, como a gente pode definir, pastor Classier? Então, aqui é dito no verso 2 de Apocalipse 16, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e os homens, portadores da marca da besta, adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. É interessante que essa praga remete a Êxodo 9, 10 a 11, que há também uma praga das úlceras, né? E elas atingem especialmente os sacerdotes. Eles não podem mais adorar os deuses egípcios porque eles estão doentes. Né? É interessante que no Antigo Testamento, quando a gente lê a legislação, as úlceras eram um sinal, elas acabavam se tornando um símbolo do pecado. Então, é como se a primeira praga, eu imagino que ela seja real, as pessoas talvez tenham algum tipo de doença que se remeta a úlceras, mas ela relembra esse aspecto do afastamento de Deus, da profundidade do pecado. Né? E aí aqui cabe uma questão quando a gente estuda o Apocalipse. Muitas vezes a gente pensa na dualidade literal ou simbólico. Talvez não seja a melhor palavra. As pragas são reais. Então, elas são tão reais como as pragas que caíram no Egito. Mas elas estão dadas dentro do contexto do Apocalipse. Elas vão acontecer. A gente não tem, como a gente comentou aqui, luz suficiente para saber completamente como é que elas vão acontecer, mas nesse contexto, levando em conta esse pano de fundo, elas podem realçar esse aspecto do afastamento de Deus. Perfeito. A segunda e a terceira pragas, pastor, elas têm aí um local bem definido, né? Elas afetam o mar, rios, fontes das águas. Como vai ser isso? Olha, isso aqui novamente vindo de lá de Êxodo capítulo 7. Só que em Êxodo capítulo 7 fala de rio. O rio Nilo, não é? Não fala abertamente de mar. Veja, eu sou muito cuidadoso quando a gente está falando do futuro. O que eu entendo é que a natureza em comoção, quer seja na terra, quer seja no rio, quer seja no mar, toda a natureza hoje que geme vai nesse momento como uma revolta, não é, contra tudo isso. Então, eu me absteria de dizer, olha, vai ser assim, vai ser desse jeito. A única coisa que está dizendo é que o mar vai ser como sangue, tudo que está lá dentro parece que vai morrer. Fontes das águas. Fontes das águas. Vai ser uma destruição total, uma calamidade. Agora, se vai ser, por exemplo, como foi no dilúvio, sim, onde a gente não sabe se você vai ter as fontes das águas explodindo e destruindo tudo, não sei. Por isso que o pastor falou que possivelmente essas 4 primeiras pragas, elas não têm um caráter universal, senão mataria a humanidade, né? Imaginaria. Então, de repente, essas são pragas mais locais, específicas
a gente não saberia dizer também. Há uma discussão nos eruditos, porque essas pragas são espelhos das trombetas, que se deram ao longo das eras nas trombetas. Aqui não, é uma coisa mais do final dos tempos. Então, será que não é universal? Pode ser que seja. Pode ser. Eu acho que... Deus tem poder para isso? Tem. Tem. Porque será que vai ser num instante, como você disse, se for aqui universal, do jeito que está sendo isso aqui, destrói de uma vez só. Isso é verdade. Mas será que não é assim? Eu não estou aqui para dizer que é ou que não é. Eu só estou dizendo que nós devemos ter cautela quando nós formos pensar... Dizer se é local, se é universal. Universal. Tá. A ideia é que é mais universal do que as trombetas, porque as trombetas é algo que acontece ao longo da história. Aqui não. É no momento em que Cristo sai do santuário celestial para encontrar com seus filhos. Perfeito. O importante aqui da segunda e terceira pragas, então, é que as águas vão se transformar em sangue. Em sangue. E eu diria mais, o mais importante é a avaliação que o anjo faz do que está acontecendo. Porque aqui a partir do verso 5, Apocalipse 16, o anjo diz: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas, porque derramaram o sangue dos santos, assim vai o verso 6. Então, por mais que talvez os habitantes da terra achem injusto o que está acontecendo, a avaliação divina do que está acontecendo não é essa. Deus é justo no seu falar e puro no seu julgar. Essa mensagem está sendo dada aqui de novo. Então, apesar disso tudo estar acontecendo, Deus permanece sendo quem Ele é. Ele continua sendo justo e santo. Essa é a ideia. E outra coisa, água, rios e água em Apocalipse é sinônimo de povos. E depois, quando ele ora, quando ele canta ou fala aqui, está em forma de poesia, ele diz que assim como eles derramaram o sangue, agora esse sangue também é derramado. Deus, tu és justo. Então, dizer que é sangue na água... É complicado. É complicado. Eu acho que o silêncio aqui é a sabedoria e saber que Deus está no controle. Perfeito. Só isso. Perfeito. Vamos a mais um intervalo, voltamos já, são só 2 minutos, com a sequência do estudo aqui das 7 pragas do Apocalipse.